eu sou Karen, professora de Química. Nós vamos continuar nossa revisão, agora falando sobre as ligações químicas. Bom, por que as ligações elas existem, por que elas são necessárias? Vamos começar imaginando aqui duas situações. Na primeira, a gente tem um balão que a gente encheu com a boca. E na segunda, a gente tem um balão daquele de aniversário, que ele fica em pezinho, sozinho, que a gente encheu com gás hélio. O balão que a gente encheu com a nossa boca, ali dentro, tem dióxido de carbono, que é o CO2. Já o balão de gás hélio tem um gás monoatômico, que é o hélio. Bom, sabe qual que é a diferença da constituição do gás dentro desses dois balões? No balão que a gente encheu com a boca, a gente tem ali CO2, várias moléculas de CO2, que é o carbono ligado a dois átomos de oxigênio. Já no balão que a gente encheu com gás hélio, nós temos átomos de hélio. Então é um gás monoatômico. Mono é um prefixo para um átomo de hélio. Olha que interessante. Para o carbono e o oxigênio conseguirem existir, eles precisaram se ligar, formando o CO2. Já o hélio, ele consegue existir isolado, sem se ligar a ninguém. Os cientistas, eles começaram a estudar e tentar entender por que alguns elementos conseguiam existir na sua forma atômica, na sua forma isolada, e os outros elementos precisavam se ligar para existir. Bom, eles perceberam o seguinte, que o elemento hélio existe no ambiente sem precisar dos outros, porque ele tem estabilidade. E aí começaram a pensar por que o hélio tem estabilidade, que característica o hélio tem, que é parecido com os outros átomos que têm estabilidade na sua forma isolada. Começaram a perceber o seguinte, que a estabilidade era uma característica dos elementos da família 8A, que é a família do gás nobre. Todos os elementos ali, os gases nobres, possuíam essa estabilidade de conseguir existir no ambiente sem precisar se ligar aos outros. Então eles começaram a pensar o seguinte, qual característica todos esses elementos têm em comum? Por que todos eles conseguem existir? E aí perceberam o seguinte, que com exceção do hélio, todos os elementos tinham a mesma quantidade de elétrons de valência, e essa quantidade era 8. Todos os gases nobres, com exceção do hélio, possuíam 8 elétrons de valência. Aí você pergunta assim, professora, por que o hélio não tem 8 elétrons de valência? Porque o hélio, ele só tem um nível de energia, que é o nível K. Nesse nível não cabem 8 elétrons, só cabem 2. Por isso que o hélio é uma exceção. Então, como todos os elementos tinham 8 elétrons de valência, seria esse o motivo da estabilidade? Uma das leis que vai tentar explicar as ligações químicas está baseada nessa teoria, na teoria do octeto. O que diz essa teoria? Os elementos, para conseguir estabilidade e existir no ambiente, precisam completar os seus 8 elétrons de valência. Se for nível K, tipo assim, se ele só tiver 2 níveis de energia, aí ele pode ser igual ao hélio e ter 2 elétrons. Se o nível for K, 1 nível de energia, tá? Então, a teoria do octeto diz que os átomos eles vão se ligar uns aos outros para obter uma configuração eletrônica igual à de um gás nobre, igual à do hélio ou a de todos os outros elementos que têm os 8 elétrons de valência. Então vamos agora analisar as famílias na tabela periódica. Lá na aula de revisão de tabela, a gente viu que a característica das famílias dos elementos representativos é a mesma quantidade de elétrons de valência. Então, todos os elementos da família 1A, eles possuem 1 elétron
de valência. Eu vou colocar aqui o exemplo do sódio. Essa é a distribuição do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, número atômico 11. Então, ele tem 11 elétrons de valência. Bom, qual que é a estratégia do sódio para ficar estável? Ele precisa ficar igual a um gás nobre com 8 elétrons de valência. O nível de valência do sódio é o nível 3, que é o último. No nível 3, ele tem 1 elétron de valência. Para alcançar os 8 que ele precisa para ficar estável, ele precisaria receber 7. Então, a primeira opção do sódio para ficar estável seria receber 7 elétrons e no nível 3 ficar com os 8 estável. Mas o sódio tem uma outra opção, que é perder esse 1 elétron. Se ele perder esse 1 elétron, o nível de valência passa a ser o nível 2. E no nível 2, ele tem 2 mais 6, 8. O que vocês acham? Para o sódio, é mais fácil ter que receber 7 ou perder somente 1? Perder 1. Então, todo mundo que está na família 1A tem a mesma tendência para ficar estável, a tendência de perder 1 elétron. Família 2A possui 2 elétrons de valência. Olha o exemplo do magnésio, termina com 3s2. Ele pode, no nível 3, receber 6 elétrons ou perder os 2. Se ele perder 2, ele vai ficar com 8. Para ele é mais fácil ter que ganhar 6 ou perder só 2? Perder 2. Então, a tendência de quem está na família 2A é perder 2 elétrons. Quem está na família 3A tem 3 elétrons de valência. Então, no último nível, que é o 3, 2 mais 1, 3 elétrons. Para eles, duas opções. Ou ele tem que ganhar 5, ou ele vai perder 3. Para ele é muito mais fácil perder os 3, que aí fica com 8 elétrons de valência. Então, todo mundo da família 3A tem a tendência a perder elétrons. Então, a gente percebe o seguinte, todo mundo que tem uma quantidade menor que a metade, né? 8. A metade é 4. Todo mundo que tem a quantidade menor que a metade vai ter a tendência a perder. Quem tem 4, aí já está na metade, né? Tanto faz perder ou ganhar. Não vamos falar deles agora. Família 5A já tem 5 de valência. Então, se ele já tem 5 de valência, para ele é mais fácil ganhar 3 do que ter que perder 5. Então, quem está na família 5A, a tendência é receber 3. Família 6A já tem 6, a tendência é receber 2. E a família 7A já possui 7 elétrons de valência. Para completar o seu octeto e ficar com 8, a tendência é receber 1. Então, a gente viu aqui tendências para uma estabilidade dentro dos elementos representativos. E aí, o primeiro tipo de ligação que a gente tem é a ligação do tipo iônica. Essa ligação acontece entre os íons. É uma ligação de atração eletrostática entre os íons que são formados pela transferência de elétrons. O que é a atração eletrostática, professora? É a atração entre cargas opostas, carga positiva e carga negativa. Quando um átomo ele perde elétrons, ele vira um cátion, de carga positiva. Quando um átomo ganha elétrons, ele vira um ânion de carga negativa. Então, depois que a transferência de elétrons aconteceu, o cátion e o ânion, que tem cargas opostas, se atraem. E aí a gente tem a ligação iônica, a ligação entre os íons. Os metais são os átomos que têm uma tendência a perder, então eles vão virar os cátions. Os ametais têm uma tendência a receber e vão virar os ânions. Então, os metais da família 1A, 2A e 3A são eletropositivos, possuem uma tendência a perder elétrons, vão virar os cátions. Os elementos da família
família 5A, 6A e 7A são os eletronegativos, têm tendência a receber, virando os ânions. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui, nós temos dois átomos. Esse átomo aqui, vamos olhar aqui no nível de valência. No nível de valência, ele tem um elétron. Se ele tem um elétron de valência, ele é da família 1A, é um metal. Este outro elemento, ó, no último nível dele, que é o de valência, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, possui 7 elétrons de valência. Este elemento aqui tem a tendência a perder um elétron, porque se ele perde esse elétron aqui, o último nível dele é o segundo e ele vai ter os seus 8 elétrons. Já este elemento aqui, da família 7A, tem tendência a receber 1. Então, a ligação vai acontecer. Primeiro ocorre uma transferência de elétrons, ó. O elétron daquele elemento se transferiu para esse. Quando ocorreu a transferência de elétrons, este átomo perdeu o elétron, se transformando num cátion. Este átomo recebeu o elétron, se transformou no ânion. Cargas opostas se atraem. Então, a gente tem um composto iônico formado. Essa ligação iônica é uma ligação de atração eletrostática entre os íons formados pela transferência de elétrons. Então, ó, os metais vão formar os cátions positivos. Quem serão esses? Os elementos da família 1A, 2A e 3A. A carga do cátion vai ser sempre a quantidade de elétrons que esse metal vai doar, vai perder. Então, quem é da família 1A perde um elétron, por isso a carga positiva. Família 2A perde 2 elétrons, 2 positivas. Família 3A, tendência a perder 3 elétrons, 3 cargas positivas. Os ânions são os ametais. Família 5A tem 5. Para completar 8, recebe 3, 6A recebe 2, 7A recebe 1. Nós temos ainda o hidrogênio, que é um ametal que pode fazer ligação iônica, embora na tabela ele esteja localizado ali em cima da família 1A, na ligação iônica ele tem uma tendência a receber o elétron para ficar igual ao hélio. O hidrogênio tem 1 elétron e o hélio tem 2. Então, o hidrogênio, para ficar igual ao hélio, tem a tendência também a receber 1. Por isso aqui o hidrogênio é H-. Para saber os compostos iônicos formados, a gente vê uma fórmula geral. A gente escreve aqui o cátion do elemento e o ânion do elemento. Nós temos aqui, eu coloquei uma carga algébrica, A e B, sabendo que A pode ser 1, 2 ou 3 e B também pode ser 1, 2 ou 3, tá? Como que a gente sabe qual é a fórmula do composto iônico? Bom, a gente coloca o cátion e depois o ânion. A gente repete então o símbolo dos elementos e agora a gente vai cruzar. A carga de X vai virar índice de Y e a carga de Y vai virar índice de X. E aqui eu tenho a fórmula do meu composto, XBYA. Se A e B forem o mesmo número, aí você pode cortar, você pode simplificar. Então aqui a gente tem a fórmula geral dos compostos iônicos. Então essa é a ligação iônica. Vamos aqui para o quadro que eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou colocar aqui 2 elementos, o alumínio e o oxigênio. O alumínio é um elemento da família 3A e o oxigênio é um elemento da família 6A. Como o alumínio é da família 3A, o cátion que ele forma é o Al3+. E o oxigênio é da família 6A, então o ânion que ele forma é o O2-. Para saber a fórmula desse composto, ó, o 3 vai virar índice do oxigênio e o 2 vai virar índice do alumínio. A fórmula desse composto é Al2+.
2O3. Quando a gente faz o cruzamento das cargas, a gente não vai colocar os sinais, tá? Então a fórmula é Al2O3. Esse aqui é um composto iônico. O que esses índices representam? A quantidade de cada átomo no meu composto. Temos 2 alumínios. E o alumínio, por ser da família 3A, tem 3 elétrons de valência. Então, estou colocando aqui os elétrons. E nós temos 3 oxigênios, ó. 1, 2, 3. Os oxigênios são da família 6A, então eles têm 6 elétrons de valência. Vou colocar aqui 6 elétrons para cada um. Essa aqui é a representação eletrônica da ligação covalente. Cada oxigênio recebe 2 elétrons. Por isso que para formar um composto iônico com o alumínio e o oxigênio, a gente precisa de 2 alumínios e 3 oxigênios. Então essa aqui é a fórmula do composto e essa aqui é a representação eletrônica. Essa é a ligação do tipo iônica. Bom, vamos então para a ligação covalente. A ligação covalente é uma ligação onde existe compartilhamento de elétrons. A ligação covalente acontece entre os elementos que querem receber, são os ametais. Então a ligação covalente é uma ligação de compartilhamento de elétrons entre os ametais. A quantidade de ligação covalente que cada elemento faz vai coincidir com a quantidade de elétrons que falta para completar o octeto. Por exemplo, famílias 4A, 5A, 6A, 7A e o hidrogênio serão famílias que vão fazer a ligação covalente. Quem é da família 4A tem 4 elétrons de valência. Então, para 8, faltam 4. Então, eles fazem 4 ligações. Família 5A tem 5 elétrons de valência. Para 8, faltam 3. Por isso que eles fazem 3 ligações. Família 6A faz 2, 7A faz 1, o hidrogênio faz 1 e eu quero citar aqui o boro. O boro é uma exceção à regra do octeto. Na aula de tabela periódica, eu mostrei para vocês que o boro é um semimetal, embora esteja ali na família 3A, família dos metais, ele é um metalóide, ele reage como um ametal, por isso ele faz 3 ligações, porque ele só tem 3 elétrons de valência. Então esses são os elementos que fazem ligação covalente. Essas são as famílias dos elementos que fazem ligação covalente. O que é essa ligação covalente? As nuvens eletrônicas dos elementos se aproximam e elas se aproximam compartilhando os elétrons. O par de elétrons passa a ser dos 2 átomos. A gente vai representar aqui o tipo de ligação covalente que pode acontecer. Então nós temos aqui 2 átomos. Esses 2 átomos têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons de valência. Eles precisam fazer uma ligação. O que constitui a ligação covalente? Os átomos eles vão se aproximar. Cada um vai doar um elétron para a ligação. E aí eles vão compartilhar um par de elétrons. Olha só. Esse elétron aqui é desse átomo, esse aqui é desse. Como eles se aproximaram, eles compartilharam esse par de elétrons. Esse átomo agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois estão estáveis através de uma ligação covalente. Quando 2 átomos compartilham um par de elétrons, a ligação é do tipo simples. Mas
Mas não existe só esse tipo de ligação covalente. Aqui eu tenho dois átomos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o outro também com 6 elétrons. Cada um precisa fazer duas ligações. Essas duas ligações podem acontecer entre os dois átomos. E agora eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tão estáveis. Então, quando dois átomos eles compartilham dois pares de elétrons, a ligação é do tipo dupla. E a gente tem aqui dois átomos, cada um com 5 elétrons, precisando fazer 3 ligações. Eles podem compartilhar aqui os 3 pares de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando dois átomos compartilham 3 pares de elétrons, a ligação é do tipo tripla. Aí você fala assim, professora, você só mostrou exemplos com átomos iguais. Isso pode acontecer entre átomos diferentes? Com certeza. Olha aqui esse exemplo. Um átomo fazendo ligação com 4 outros átomos. Aqui nós temos todas as ligações sendo ligações do tipo simples. Por quê? Entre os dois átomos há o compartilhamento de um par. Entre os dois átomos, o compartilhamento de um par. Entre os dois átomos, um par. Entre os dois átomos, um par. Então, aqui nós temos 4 ligações do tipo simples. E nesse exemplo aqui, então nesse aqui, entre os dois átomos, 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Essa ligação aqui é do tipo dupla, simples, simples. Só que na hora da gente representar as ligações covalentes, a gente não vai fazendo bolinhas e pontinhos, a gente representa de 3 formas. Na fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, na fórmula estrutural e na fórmula molecular. Então, vou dar um exemplo aqui de ligações simples. Nitrogênio da família 5A se ligando a 3 hidrogênios. Então, nesse caso aí, o hidrogênio faz uma ligação, o nitrogênio precisa fazer 3, então aqui acontecem 3 ligações simples. Na fórmula eletrônica, a gente mostra os elétrons de valência e conecta os elétrons numa ligação. Na fórmula estrutural, a gente repete os átomos, mas as ligações são representadas por esses traços, essas setas. E na fórmula molecular, a gente vai olhar a quantidade de átomos na molécula. Então, nessa molécula eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênios, NH3, é a fórmula da amônia. Ligação dupla, ó, coloquei aqui o carbono e os oxigênios. O carbono precisa fazer 4 ligações. Cada oxigênio tem que fazer 2, então acontecem aqui ligações duplas. A gente tem aqui, ó, o carbono, então, fazendo uma dupla com o oxigênio, uma dupla com outro oxigênio, nós temos aqui o CO2. Então, na fórmula estrutural, não mostram todos os elétrons de valência, só as ligações. E aqui, por último, ó, a gente tem aqui carbono, que precisa fazer 4 ligações. Ele fez aqui uma tripla com o nitrogênio e uma simples com o hidrogênio. Nós temos aqui o HCN, o ácido cianídrico. E essa é a ligação covalente, uma ligação de compartilhamento de elétrons. Nós temos, por último, a ligação metálica. A ligação metálica não tem uma fórmula, não tem uma representação, porque a ligação metálica é uma ligação que é conhecida como a ligação de mar de elétrons. É o compartilhamento de elétrons entre os metais. É como se os núcleos compartilhassem todos os elétrons, como nessa representação. A gente tem os núcleos dos metais e todos os elétrons sendo ali doados e recebidos ao mesmo tempo por todos os núcleos. É esse tipo de ligação que confere aos metais a maleabilidade, a condução de corrente elétrica, e a ligação metálica é a ligação responsável pelas ligas metálicas que nós temos aí no nosso cotidiano. Espero que vocês tenham entendido sobre ligações químicas e a gente se vê na próxima aula.